12 horas 8 minutos aqui na nossa Jovem Pan News Natal. E olha, gente, a Secretaria de Mobilidade Urbana aqui de Natal, né, segundo aqui informações, já arrecadou pelo menos até o mês de julho, né, de 2023, mais ali de 23 milhões de reais em autos de infração aplicados nos condutores que trafegam aqui pelas ruas da nossa capital. Nos últimos 12 meses, né, 12 meses do ano passado, este valor foi de 34 milhões, um pouco mais ali de 34 milhões de reais. E os recursos, segundo a STTU, são utilizados, né, na infraestrutura viária da cidade, na estruturação da pasta também. E até o dia 1º de setembro, os conhecidos, né, como a gente conhece aqui, os amarelinhos, né, como são conhecidos os agentes que fiscalizam o trânsito aqui da nossa capital, aplicaram 96.136 autos de infração aqui em Natal, número 9,13% inferior ao mesmo período de 2022, quando foram aplicadas 105.806 multas. E aí, gente, para a gente entender mais sobre essa situação que está acontecendo, a gente vem conversando aí durante essa semana, né? O Tribuna Livre está recebendo a partir de agora a secretária de Mobilidade Urbana de Natal, Daliana Bandeira. Secretária, seja muito bem-vinda. Prazer tê-la conosco aqui para a gente, né, discutir e principalmente, acho que esclarecer, né, ao cidadão natalense esses valores, o que está acontecendo, essas discussões, né, que estão sendo tratadas aí durante essa semana. Seja muito bem-vinda. Bom dia para a senhora. Bom dia, obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui e trazer esses esclarecimentos para a nossa população. Secretária, há uma semana a STTU tem sido convidada para muitas entrevistas por conta de um fato que aconteceu ali na Salgado Filho com o comunicador Bruno Giovanni. Ele alega que não infringiu a legislação de trânsito e o guarda que multou tem fé de ofício e diz que realmente ele infringiu. Quem é que está com a razão? Como provar que se ele está certo ou se está errado nessa confusão toda, nesse debate todo? Quem é que está com a razão? O guarda ou o infrator? Divan, o que aconteceu, né, é que os agentes que estavam lá, né, eu não estava lá, eu não presenciei, eu não sou agente de mobilidade, eu não autuo ninguém. Mas os que estavam lá emitiram um auto de infração e o motivo é que o veículo já vinha na faixa exclusiva do transporte público, aquela faixa ali que é compartilhada com as bicicletas, desde antes vou usar ali como referência o Hotel Arituba, né? Arituba, churrascaria do Arnaldo. Por ali, exato. Então, assim, quando a pessoa ela acessa a faixa do ônibus, ou é para ela acessar um lote lindeiro, né? Eu vou entrar ali numa casa, numa loja, enfim, sim, ou ela quer fazer uma conversão à direita. Obrigatoriamente, ela não pode ultrapassar um quarteirão. E os agentes que estavam lá identificaram o veículo como tendo desrespeitado essa regra, né? Então, até no início ficou ali, foi na Alexandrino, o comunicador entrou na Alexandrino, realmente entrou, nós temos as imagens ali daquele cruzamento, né? A infração não foi por não ter entrado na Alexandrino, mas por não ter acessado um lote ou ter entrado naquela rua anterior a Alexandrino de Alencar. É que segundo o guarda, ele deveria ter, ele pegou a faixa ele já vinha usando, segundo... Já vinha usando dá uma vontade mesmo, viu? Você vem ali, quando tá aquele engarrafamento, aquela fila de carro, o trânsito mais complicado ali, aquela né? lista, aquela faixa exclusiva sozinha. Isso. Né? O cara, pai, eu vou. Aí olha assim, não vê o guarda, não vê ninguém, eu vou arriscar. Sim. E entra, acaba né? entrando. Só que nesse caso, segundo o guarda, ele estava ali nas imediações da Arituba, ele não estava na Alexandrino de Alencar. Não, o agente de mobilidade fica posicionado ali nas imediações da Arituba. Sim. E a infração foi registrada ali, né? Não foi no cruzamento. É como você falou, as pessoas que optam por fazer isso, elas sabem que estão correndo um risco de levar uma infração, né? Todo mundo sabe qual é a finalidade daquela faixa da direita. Às vezes você passa com velocidade, também não vê o guarda, aí quando chega a multa diz, rapaz, fui eu. E sobre a questão de quem está com a razão, né, ou não, sim, o agente público ele tem fé pública, né? Pelo posicionamento do agente, ele estava lá, né? Ele viu, todo mundo tem direito à sua defesa. E vamos ver aí como é que esse processo aí de defesa vai correr. Nós não temos imagens da STTU ali naquele ponto. Aquela, né, imagem, aquela câmera que fica
na Alexandre de Alencar, não alcança. Ela não alcança. Deve ter o quê? Um alcance de 200 metros, 300 metros. A gente não, e às vezes ela está virada para outro lado, então assim, a gente não, através das nossas câmeras, a gente não conseguiu. Então é essa a defesa maior do Bruno. Né, que ele está apostando na imagem que não tem. Mas na verdade não é também obrigatório ter uma imagem. A gente tem fé pública, né? Então, assim, o que até para a gente verificar se aconteceu algum erro por parte dos nossos agentes, né? Eu cheguei a solicitar, ver se o Hotel Arituba tinha alguma imagem ali virada para Hermes da Fonseca, para que a gente pudesse verificar, mas eu não obtive resposta do hotel, então eu não tenho acesso a nenhuma imagem que mostre ou não o veículo transitando ali naquele quarteirão. Vamos para o recurso, né? Como é o sistema de recurso? Porque pelos dados oficiais, o número de multa aumentou consideravelmente, vem aumentando de um ano para outro. Aquele que se acha injustiçado, que acha que não cometeu aquela infração, como é que ele deve proceder na STTU? Todo mundo tem direito, né, no prazo que recebe a partir do prazo que recebe a notificação, 30 dias a fazer a sua defesa, né? Então a gente tem alguns canais de comunicação, ou através do sistema Directa da prefeitura, então você não precisa se deslocar até a Ribeira para isso, desde que você tenha acesso à internet e a um equipamento eletrônico, um tablet, um celular, um computador, ou se desejar ir até a STTU, faz um agendamento através da nossa página, porque a nossa central do usuário ela tem diversos outros serviços, né? A gente não só recebe recurso de infração, né? A gente atende as questões das gratuidades, de cartão de estacionamento, gratuidade de transporte público, sistema opcional. Então, assim, é uma central do usuário para diversos serviços. Ou também pode enviar através de e-mail, ou muita gente envia através de correspondência, né? Posta lá com um aviso de recebimento e a gente recebe também. Então, há diversos canais para se fazer a sua defesa. E essa defesa e essa avaliação é feita por uma junta? Isso, a gente tem a defesa prévia e a gente tem a Junta Administrativa de Recurso de Infração, a JARI, né? Então, dentro da STTU a gente tem essas instâncias. Nesse caso aí, o caso do comunicador, a multa permanece, a multa será mantida. Sim, a multa permanece, né? Cabe ao comunicador entrar com a sua defesa, o que ele já externalizou, né? Que vai. E aí o processo vai andar, vai passar pela defesa prévia, pela JARI e vai seguir os trâmites de qualquer outro processo de defesa. Agora, secretária, com relação a esses números de arrecadação, a senhora tem aí alguns dados que a gente pode realmente dizer, porque o pessoal começou a comentar assim, olha, a arrecadação está muito alta, né? As multas ali estão sendo realmente realizadas para que essa arrecadação aumente cada vez mais. É isso mesmo que está acontecendo? A gente pode falar dessa forma? Na minha opinião, não, né? Eu tenho uns números aqui que já foram divulgados. A nossa arrecadação até o mês de julho desse ano, como já foi mesmo falado aqui, foi de R$ 23.757.597, né? Isso em 8 meses. Em 7 meses, até julho. Certo. E assim, a quantidade de autos de infração emitidos no período de 1º de janeiro até 1º de setembro na cidade, ou seja, em 8 meses, foi de 222.125 autos de infração, seja por equipamento eletrônico, seja pelo agente de mobilidade. Como você mesma já falou, a parte do agente foi 96.136 autos emitidos em 8 meses. Então, assim, vamos trabalhar com um número maior, que são os 222.125 autos de infração. Quando eu faço uma média mensal, nesses 8 meses, eu tenho 27.765 autos de infração emitidos por mês na cidade de Natal. Quando eu divido por 30 dias, um mês típico de 30 dias, eu tenho 925 autos de infração emitidos num dia. E quando eu divido por 24 horas, eu vou ter aí em torno de 38 autos de infração emitidos por hora, numa cidade de 890 mil habitantes com uma frota de R$500 milhão. Não me parece ser nenhum número escandaloso, nenhum número exagerado, né? Então, assim, os números são esses. Existe uma polêmica aí muito em cima dos agentes de mobilidade, né? Então, vamos agora só para os agentes, né? 96.136 autos de infração nos 8 meses.
o que dá uma média mensal para os agentes de 12.017 autos, quando eu divido por 30 dias. E quando eu divido pelo meu efetivo, que é o número de agentes que eu tenho na minha escala para fazer toda a operação da cidade, e aí eu estou falando de fiscalização de táxi, de fiscalização de transporte, de ordenamento do trânsito, estacionamento proibido. De tudo. Eu estou falando de monitorar, de direcionar as obras, por exemplo, a Felizardo Moura, a gente tem ali a triagem, eu estou falando da faixa reversível, eu estou falando de todas as atividades que envolvem a mobilidade da cidade. Eu tenho um efetivo de 157 agentes por dia, distribuídos em 4 turnos. Então, eu estou falando aí de 40 agentes por turno, fazendo uma média. Lógico, a gente tem turno que a gente tem mais, na madrugada a gente tem menos agente, vai remanejando de acordo com a necessidade da cidade, né? Eu tenho 4 regiões da cidade, então se eu dividisse 40 por 4, eu ia ter no máximo 10 agentes por região da cidade. Quando eu pego os autos de infração, que são aplicados somente via agente, e eu divido pelo número do meu efetivo e pelo número de horas que eles trabalham, que eles fazem turno de 6 horas, eu tenho 4 turnos de 6 horas, então a atividade do agente de mobilidade, a gente tem 24 horas na cidade, eu tenho uma média de 3,7 autos de infração preenchidos por agente, num turno de 6 horas. Eu chamo isso para uma reflexão, assim, será que não há? Será que isso é um número exagerado? Se a gente der uma volta aqui de 15 minutos no entorno, a gente que nem conhece os 341 artigos do Código de Trânsito Brasileiro, dos quais 243 são passíveis de multa, a gente só conhece, a maioria das pessoas conhece os mais básicos, usuais, né? Isso. Mas existem 243 artigos que são passíveis de multa. Então, eu tenho uma média de 3,7 autos de infração emitidos por agente de mobilidade na cidade toda, trabalhando num turno de 6 horas. Os números são esses. Qual é o campeão qual é o campeão, a maior infração que os motoristas de Natal cometem hoje? É transitar na faixa de via exclusiva regulamentada para o transporte público. É uma infração gravíssima. Quanto é que custa? São 7 pontos e custa 200... Deixa eu olhar aqui. R$293,47. É a infração mais... É uma infração gravíssima. Usual, considerada gravíssima. Gravíssima, mais comum na cidade. Né? Olha aí, pessoal. É uma multazinha. Pois é, você que gosta de transitar ali, né? São quase R$300. Né? Na hora, né? E vamos aqui, quem determina esse valor não é o município de Natal, né? Esse é o valor nacional, né? Então, não é a secretaria que determina, né? Em segundo lugar, a gente tem estacionar ao lado ou sobre canteiro central, divisores de pista de rolamento, é uma multa grave, são 5 pontos e o valor é de R$ 195,23. Aí eu vou falar a terceira, que é dirigir o veículo segurando o telefone celular, gravíssima. Eita, novamente, 7 pontos. Que a gente mais vê por aí. Pois também. Né, exatamente. Então eu acho assim que se a gente fizer uma reflexão da hora que a gente decide pegar um veículo dirigindo da nossa origem até o destino, quantas infrações a gente consegue observar que a gente mesmo comete, né? Eu acho que deve ter algumas aí, por diversos motivos, por vício, por acreditar que não está sendo fiscalizado, monitorado, né? E aí os motivos são os mais diversos possíveis. O Ricardo Bernardo pergunta aqui se pode fazer uma fiscalização na rotatória, próximo ali ao 3º Distrito Naval. Muito motoqueiro fazendo contramão na rotatória, passando por cima da rotatória. Diamante, né? Ele botou aqui, mas enfim, né? Passando ali por cima da rotatória. É possível, secretária? Sim, é possível, sim. Pronto, ele está dando um exemplo aí de descumprimento, né? Assim, eu observo, né? Toda a vida que eu estou me deslocando, eu sempre observo. Eu vejo muito aqui em Natal. A gente tem aquelas aberturas do canteiro central, que é para garantir a acessibilidade da travessia. Quantas vezes eu já vi veículos, motos andando de retorno? Será que aquelas pessoas não sabem que aquilo não é um retorno? Será que elas não sabem que elas estão cometendo uma infração? Né? Outro exemplo que eu dou, porque está no meu dia a dia, eu moro ali próximo, no cruzamento da Rui Barbosa com a Nevaldo Rocha.
Há um tempo atrás a gente colocou um semáforo de 3 tempos para poder possibilitar o ônibus de acessar a Rui Barbosa para fazer aquele atendimento ali no Parque das Dunas, naquele entorno. Tem uma placa de sinalização do lado visível, dizendo que é proibido retornar, você não pode vir na Nevaldo Rocha e retornar na Nevaldo Rocha. A sinalização está lá. Inclusive, recentemente ela foi roubada, a gente tem um vídeo mostrando a pessoa roubando. E a gente repôs a placa imediatamente. Então, está ali, está sinalizado. E as pessoas fazem a infração. É o que eu digo. As pessoas têm o direito de não concordar. Eu acho que aqui não deveria ser proibido, né? Mas está proibido, está sinalizado. Então, por que descumprir? Sim, ele, inclusive, com relação ao roubo, secretário, o Ricardo Bernardo, ele, né, continua aqui e ele fala, em frente ao Hospital Varela Santiago, foram roubadas, né, no caso aqui, as placas de retorno proibido também, né? É muito difícil, né? A gente tem aí, a gente já tem uma dificuldade, né, o dia a dia da cidade são muitas demandas, então a gente vai, confecciona uma placa, sinaliza, a equipe vai lá, põe num dia, no outro dia o pessoal rouba, a gente põe de novo, rouba de novo. É difícil. Grande parte dos motoristas sempre quer ter razão, né? Se ele está... se alguém na sua frente pratica uma infração, o cara xinga, fala um monte de coisa, sai, tá errado, tá na contramão. E se é ele que faz aquela mesma coisa, quando o cara xinga, ele fica chateado. Ele tá certo, mas... É difícil. Fica chateado. Mas toda cidade precisa das regras, né? A Nilo Peçanha, por exemplo, tem um horário de tráfego ali, porque o fluxo de veículos aumenta muito no final da tarde, entre 5 da tarde até 7 da noite, mas o pessoal teima em ficar ali naquela faixa direita que é para você deixar livre para desafogar o trânsito. E está sinalizado, não está? Está sinalizado. Se você multar, o cara fica chateado. Você não está vendo a placa não, infeliz? Você não está vendo a placa que é para... Né? Quantas pessoas você não está prejudicando ficando ali? Uma ambulância que deve passar para o UOL, para a maternidade e tal, mas não. Fica. O pessoal acaba uma pessoa estacionando minha ali também. Teve um carro rebocado, botou lá em frente do prédio. Aí veio ligar pra mim pra falar não sei com quem. Eu vou falar não sei com quem, tu não viu essa placa não? É muito... Você não viu a placa que isso aqui é pra ambulância? Sim, não pode. É pra coisa rápida, minha filha. Pagou não sei quanto lá de multa, pagou mais a hospedagem do carro lá e tal. Então, sempre as pessoas querem ter vantagem, no final das contas, não, né? Nem vantagem, quer ter a razão. Quer ter a razão É muito complicado, né? Como eu estava falando, as pessoas, todo mundo tem sua opinião, bota um equipamento de fiscalização eletrônica, a gente não coloca equipamento só por colocar, a gente coloca porque provavelmente ali é um local de incidência de acidente, ou para reduzir uma velocidade, porque vai ter ali um entroncamento, um encontro entre vias para garantir a segurança viária. A pessoa pode até, eu acho que ali não deveria, mas assim, está sinalizado? Está. Avisa que o equipamento está lá? Tá, então obedeça. Secretária, nesse caso aí que a gente está comentando aqui, né, como um todo, foi usado ali um termo, né, de indústria das multas, né, indústria de multas, enfim. E aí como é que a senhora recebeu esse termo, né, essa acusação até certo ponto? Eu fui procurar os números, né, porque não há nenhum direcionamento do gabinete para a STTU ser uma indústria de multa, não há, né? Eu fui procurar os números e os números são esses que eu já apresentei. 38 autos de infração por hora na cidade como um todo e 3,7 por um agente. Eu não acredito que isso seja um número elevado para o tamanho da nossa população, né? E como todo mundo, eu digo, se a gente sair aqui 15 minutos, a gente consegue identificar algumas infrações, mais do que 3,7. A gente está com as imagens ali, justamente do momento ali que houve o roubo, né, da placa, Sim, da né? placa na Nevaldo Rocha com a Rui Barbosa, exato. Exatamente, quem está nos vendo aí no youtube.com/Jovem Natal. O roubo ali, o momento do roubo, né, da placa. O cidadão chega lá. Um dos cruzamentos mais movimentados. Então esse movimento aí, exatamente, quem vem na Nevaldo Rocha no sentido Quintas, Morro Branco, ele não pode retornar, fazer esse retorno. Ele tem que ir até a Chaveira da Silveira, fazer a rotatória para poder retornar para Nevaldo Rocha. Está sinalizado lá que é proibido, as pessoas insistem em cometer essa infração. Um indivíduo
acho que se sentiu incomodado com essa placa, Foi se lá achou e no acabou direito tirando a de placa. levá-la, né? Mas a gente já colocou a sinalização novamente. Levou, Foi. né? Derrubou e a gente vê ali nas imagens, né? Levando a placa ali. Foi. Outro cidadão passando ali de bicicleta e tal. Foi. E assim vai, né? E assim vai. Secretária, diante dos números que a senhora acabou de apresentar e que acha que dentro do mapa da STTU não há exagero, a que a senhora atribui os semáforos têm ajudado a detectar e pegar infratores, ou as pessoas estão infringindo muito a lei de trânsito? Eu vou agora aproveitar esse final de semana, eu vou fazer um estudo para saber qual é a média brasileira, né? Porque realmente eu não conheço a realidade de outras cidades, não sei dizer se a gente está acima, abaixo, enfim, né? De outras cidades, mas eu acredito que cada cidade é uma cidade, cada realidade é uma realidade. Isso vai muito do nível de educação do trânsito que as pessoas têm, ou até mesmo naquela condição de ter a razão ou de ganhar alguma vantagem, né? Então, assim, a gente tem que estudar aqui o que é que está acontecendo aqui em Natal, que eu não acho que seja nada anormal, né? Inclusive, a gente já ganhou vários prêmios de redução de números de acidentes no município de Natal, né? E a gente trabalha com 3 pilares, né? Que é a engenharia, a educação e a fiscalização. Então, primeiro é ver, a via está em condições apropriadas, está sinalizada, a geometria está correta, está tudo certinho. Vamos entrar com a educação, vamos entrar com a fiscalização, né? Porque existe o agente de mobilidade e o papel dele é fiscalizar. Ele pode estar ali, ele pode lhe alertar, olha, o senhor está vendo, não, a placa aqui, o senhor sabe, mas ele identificando a infração, ele tem por obrigação da atividade dele, né? É uma obrigação dele. Também vira uma zona, né? Tudo, né? Não E tem cada um como, né? fazer A educação junto ter. com a fiscalização também. E são né? regras nacionais. Nacionais, né? Não é nada... A gente sempre eu escuto aqui entrevista o Alexandre Galvão, né, da PRF, e sempre traz também as precauções, aquilo que você deve cumprir para evitar acidentes nas BRs, né? Exato. Então realmente tem que ter regra. Não pode ter exageros, né? Nem por parte de quem está fiscalizando. Senão a gente vai ficar que nem o pessoal lá da Índia, né? Que a Índia não tem, assim, regra nenhuma, Nenhuma, né? E é uma Pode loucura tudo, o trânsito. Pode tudo, né? Aí fica complicado. E a gente também pede que, caso a população presencie algum excesso, alguma má conduta de um funcionário nosso, de um agente de mobilidade, que denuncie na secretaria para a gente averiguar. Sim. Esses recursos oriundos das multas, como é que é a aplicação dele? É tudo para o trânsito, 100% para o trânsito? A lei obriga e exige que ele seja exclusivamente usado para a melhoria do trânsito da cidade? A resolução do CONTRAN 875, de 13 de setembro de 21, que dispõe sobre as formas de aplicação da receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito. Então, quem tiver interesse aqui diz onde a gente pode aplicar esse recurso. Esse recurso, ele é um recurso restrito, carimbado, ele não pode ser usado simplesmente por ser usado, ele tem que ter um retorno para a sociedade em relação à segurança viária, à engenharia, melhorias na mobilidade. Então, aqui em Natal, a gente utiliza lombadas na colocação de lombadas, né, que é um pedido assim, que a gente tem muito grande da população. Abrigos, acertos geométricos, placas de sinalização, né, sinalização vertical, a sinalização horizontal, o parque semafórico, a compra do fardamento dos agentes, paga-se o combustível da moto que o agente anda, a manutenção da moto, a compra ou aluguel da moto ou da viatura, enfim. Aquelas rotatórias. Também, sinalização, tudo que for sinalização horizontal, sinalização semafórica, compra de semáforo, os equipamentos eletrônicos. Então, assim, essa resolução aqui, ela diz onde esse dinheiro pode ser arrecadado. É uma resolução do CONTRAN, ela é nacional.
João Santos está perguntando aqui, esses amarelinhos ficam escondidos nas esquinas, só mutando. É verdade, secretário? Não é não. O povo tem, né? Desceu, surgiu do nada, surgiu de uma árvore. Bom, primeiro que eles usam uma farda numa cor bem chamativa, né? E como eu falei, eu não tenho nem essa quantidade de agente para estar escondido, né? Para ter agente surgindo do nada. Então, assim, eles têm por obrigação não confiar que ele esteja escondido, ficarem né? visíveis, caracterizados. Você fazer o certo. Né? Não parece um. Eles têm que estar caracterizados, têm que estar visíveis. Outro questionamento aqui, Edvan, aproveitar que você trouxe aqui para o chat, né? O Silveira também está questionando e solicitando aqui. Solicito perguntar a quantos metros podemos acessar a via quando iremos entrar à direita. Acho que o pessoal ainda está em dúvida, secretário. É o seguinte, a faixa, você pode acessar a faixa para acessar um lote ou entrar na rua direita, né? Então, normalmente ela tem o tracejado que você pode fazer essa manobra, né, para acessar e acessar o lote ou entrar na próxima direita. Então, é um quarteirão. Você não pode ultrapassar aquele quarteirão. Você vem na Arituba, passou pela faixa normal. Passou na Arituba, você já pode entrar. Exatamente. Para entrar na Alexandrino, exatamente. Depois que cruzou aquela rua da Arituba, ou você vai acessar um lote ali, ou você vai acessar Alexandrino, você já pode acessar. Você não pode ultrapassar um quarteirão. Aquela parte, vamos dizer que você não entra na Alexandrino, você vem na faixa normal, você está na faixa do ônibus, e cruza Alexandrino para ir para o shopping. Pode pegar a direita? Pode, naquele trecho, entre né? Alexandrino de Alencar, que já é Salgado Filho, entre Alexandrino de Alencar e Nevaldo Rocha, não, é um trecho mais estreito, não há a faixa compartilhada, né? Isso. O que existe, qualquer veículo pode utilizar a faixa da direita. Nunca fiz isso, pode. Inclusive a sinalização horizontal, ela já não existe mais a partir dali. O que existe lá é uma sinalização de compartilhamento de uma ciclorrota. Para você ter atenção às bicicletas. Por quê? Porque eu tenho uma faixa, eu venho com uma faixa que é compartilhada com as bicicletas até Alexandrino. E depois essa faixa compartilhada, ela só retorna ali a partir da Bernardo Vieira. Então aquele trecho ali, ele faz parte de uma rota, de uma ciclorrota, né? Mas sim, qualquer veículo pode acessar naquele trecho. Tem mais, Edvan. Ismael Santos também tá. Bom dia, Daliana. Gostaria de saber sobre os ajustes dos alimentadores do Village de Prata. Até agora, nós, moradores do Village de Prata, não tivemos um retorno da STTU. Os usuários estão indignados. Já um outro assunto aqui, mas aproveitando a sua presença. Ismael, eu já tive algumas reuniões com o Ismael, onde a gente explicou a operação, né? Até já eles solicitaram lá alguns ajustes que a gente está verificando, porque vai ter ali eles querem uma alteração num pedacinho do itinerário para ter uma integração com outra linha. Mas, assim, importante destacar é que o nosso sistema de transporte, ele é um sistema integrado, né? Então, a gente está trabalhando muito isso na integração, para que as pessoas possam chegar aos seus destinos, mas fazendo integração com outras linhas. O Village de Prata, ele tá sempre na nossa pauta. O próprio Ismael, ele está sempre, né, ativo, né? Entrando em contato com o gabinete, e a gente está providenciando isso, e assim que tiver tudo fechado, a gente com certeza vai chamá-lo, como já chamamos de outra vez, e conversar. A gente tem recebido, assim, reclamações de ciclistas, não contra a STTU, nem os amarelinhos, mas exatamente com esses motoristas que estão trafegando na faixa exclusiva dos ônibus, porque aquela faixa também ela é compartilhada com os ciclistas, né? E ônibus, ciclistas e tal. Ambulância também? Sim, veículo que tem serviço, né? Alguma coisa assim. Eles reclamam porque aumenta o número pode provocar um número maior de acidentes, né? Ali, porque você com ônibus você controla mais, mas se você começa a dividir aquele espaço com ônibus, ambulância e os motoristas que infringem a legislação, realmente fica. Então, difícil, os ciclistas também usam aquela faixa. Sim, usam. Ela é compartilhada com os ciclistas, né? Por um lado, a gente tem uma parte da sociedade que alega um exagero de fiscalização. Por outro lado, a gente tem aí a Associação dos Ciclistas que muitas vezes nos questionam, vocês não estão fiscalizando, o Ministério Público cobra esses números. Eu tenho aqui, a infração mais cometida na cidade, ela representa 28,05% das infrações cometidas. É essa, então, assim,
a gente tenta ali... Então tem que fiscalizar mesmo, tem que fiscalizar mais. A gente tem que se ela é compartilhada somente com a bicicleta, ela deve ser respeitada somente com a bicicleta. Ônibus e bicicleta. Vamos esperar que de todas essas entrevistas aí, realmente surta esse efeito positivo das pessoas deixarem de trafegar nas avenidas, nas faixas exclusivas para ônibus. E ambulância. Você está ali numa faixa, usando uma faixa indevidamente, e de repente vem uma ambulância que você está atrapalhando a passagem dela para socorrer uma vida, né? Então é importante a intensificação até da fiscalização, já que essa é uma infração que está sendo campeã aqui em Natal. Ela é a mais recorrente e eu acredito que não é por desconhecimento, as pessoas sabem, né? As pessoas sabem. Então, lá as pessoas, sinalizado. Elas cometem conscientes, né? Elas sabem que não pode. Portanto, né, consciência. Secretária, quero agradecê-la. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui no nosso Tribuna Livre mais uma vez. Que as pessoas, né, a gente fala sobre isso e traz os esclarecimentos para que realmente isso deixe de acontecer, né, que acaba, como o Edivan Martins falou, né, tira uma vida ali, a ambulância está querendo passar, não tem como, você está desrespeitando, e quando você desrespeita, gente, a multa vem, né? E eu queria só finalizar aqui, fazer um pedido à sociedade, que os nossos agentes de mobilidade, eles não são inimigos da sociedade, eles não estão lá, eles estão apenas cumprindo o seu trabalho, né? É o que eles têm que fazer, então não queremos embate com a sociedade, jamais, né? Respeito, também né? queremos respeito, né? Então